Deus pode mudar sua vida. Deus pode mudar a história da sua vida. O momento que você está vivendo hoje, seja ele um momento de tempestade, Deus pode levar para longe toda tempestade e trazer sobre sua vida águas tranquilas. Por quê? Porque até o vento e o mar obedecem à voz de Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo é conforme o comando de Deus. Tudo passa pela permissão de Deus. E acredite, nada, absolutamente nada saiu do controle das mãos de Deus. A sua mão está sobre a vida de cada um de nós. E ninguém está longe do alcance das mãos de Deus. Amém? Hoje gostaria de falar com você sobre o novo nascimento. Uma das orações que mais fazemos para Deus é justamente essa. Deus, muda minha história, muda minha vida, muda o meu casamento, transforma minha família, salva minha família. São orações que costumamos fazer no dia a dia. Senhor, guarda minha casa, guarda minha família. Mas você já percebeu por que fazemos estas orações corriqueiras? Deus guarda minha casa, Deus guarda minha família, porque entendemos que se Deus não abençoar, inútil é o trabalho do homem. Então todos os dias recorremos à proteção de Deus sobre nossa vida. E qual que é o grande impasse da nossa vida? Que ao mesmo tempo que buscamos a proteção de Deus sobre nossa vida, sobre nossa casa e nossa família, muitas vezes desagradamos a Deus porque não mudamos nossa conduta e o nosso comportamento. Então, o primeiro passo que você precisa entender, se você realmente quer que Deus mude sua vida, vai ser necessário você também fazer alguns tipos de sacrifícios, como por exemplo, mudança de comportamento, mudança de conduta e obediência. Aliás, para que fique bem claro, para que você entenda, a obediência é o pilar da mudança. Por quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Os nossos sacrifícios, eles são nulos se não vivermos uma vida de obediência. A nossa adoração, ela é nula se não vivermos uma vida de obediência. Portanto, tudo passa pela obediência. Obediência de quem? Do homem para com Deus, da criatura para com o Criador. Então, muitas vezes buscamos a presença de Deus, buscamos a proteção de Deus, mas também temos a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade de vivermos uma vida de obediência à palavra de Deus. E acredite, não é fácil. Não é fácil porque a palavra da cruz é loucura para o mundo, porque as pessoas não conseguem entender o porquê renunciar, o porquê abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Bom, só quem tem o entendimento de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, está disposto a abrir mão da sua própria vontade, porque ele chegou a este entendimento de que a vontade de Deus é o que é melhor para as nossas vidas. Isso porque a nossa vontade, ela é corrompida e contaminada por emoções, por situações que vivemos e que passamos ao longo da vida. O estresse muitas vezes gera em nós vontades insanas, não é mesmo? Enfim, mas o que o Senhor propõe para cada um de nós? Um novo nascimento, uma nova vida, uma novidade de vida. E para que isso ocorra, há algumas etapas. O novo nascimento é um grande processo. É uma obra do Espírito Santo em nossa vida. E dentro dessa obra, há algumas etapas. E eu quero que você entenda que cada etapa tem a sua fase específica. Por exemplo, para que o novo nascimento ocorra na vida de uma pessoa, há a etapa do reconhecimento. Reconhecimento do quê? Reconhecimento da sua situação, da sua necessidade de Deus,
da sua dependência em relação à graça de Deus, reconhecimento dos seus erros, reconhecimento dos seus defeitos, reconhecimento das suas imperfeições, assim também como reconhecimento dos seus valores, das suas qualidades. Se hoje eu te perguntasse, você é uma pessoa feliz? Ou você apenas está feliz? E se eu te perguntasse, qual é a sua principal qualidade? E qual é o seu principal defeito? Isso porque todos nós temos uma qualidade que é exaltada em nossa vida, assim também como existe algum tipo de defeito, algum tipo de imperfeição, que tentamos encobri-lo para que não fique exposto. Da mesma forma, muitas pessoas, elas apenas estão felizes e não são felizes, porque vivem apenas de momentos. Momentos traduzidos ou resumidos na vida dessa pessoa se tornam apenas migalhas, reflexos de a expectativa de uma vida que ela gostaria de viver, ou seja, ela gostaria de viver aquela vida, ela gostaria de ter uma vida diferente, ela gostaria que Deus mudasse a vida dela, mas como isso não acontece, ela se contenta apenas com freelances, com reflexos do que seria a vida ideal para essa pessoa. Mas o que seria a vida ideal para você? O que seria uma vida deslumbrante para sua vida? Uma vida próspera, de ostentação, uma vida de luxo, uma vida de muito conforto, ou uma vida conforme a prosperidade bíblica? A prosperidade bíblica, ela retrata a prosperidade não de uma forma financeira, mas a prosperidade bíblica, ela é o resultado de uma família unida. E não há maior prosperidade do que isso nessa terra. Até porque você pode até conquistar o mundo todo, ganhar muito dinheiro, mas do que vai valer todo o seu dinheiro se você perder a sua família, a sua casa e seus filhos? Entendeu isso? Bom, o novo nascimento, ele é um processo de etapas. E essas etapas são fases que passamos em nossa vida, como existe a etapa do reconhecimento, a etapa do arrependimento, mais a etapa da confissão. Existe ali a etapa do abandono. E cada uma dessas etapas, elas têm uma fase específica na nossa vida. Talvez hoje seja a etapa que você esteja vivendo, seja a primeira etapa do reconhecimento. Você está calculando a sua vida neste exato momento, refletindo sobre o que tem sido a sua vida. Por isso eu te fiz algumas perguntas objetivas. Se você é feliz ou se você apenas está feliz. Por quê? Você precisa recalcular, recentralizar. Sabe quando você não tem muita certeza do caminho que você está percorrendo e de repente você não presta muita atenção no GPS, pega um atalho ou um desvio e de repente você percebe que o GPS está te mandando para um lugar que você não gostaria ir? O que você faz? Você dá seta, encosta o carro, para no acostamento, olha para o GPS e pensa, estou indo para o lugar errado. Aí existe um botãozinho lá embaixo escrito que recentralizar. Então, esse é o momento ideal de você parar por um momento e recentralizar a sua vida na palavra de Deus. Isso porque talvez você não tenha percebido, mas talvez você tenha pego algum desvio lá atrás que já não está mais te conduzindo para o caminho que é Jesus Cristo. Percebeu isso? Então vamos recentralizar a nossa vida na palavra de Deus através do novo nascimento. Amém? E o primeiro passo para a recentralização da sua vida é o reconhecimento. Quem eu sou? Existem 3 certezas que precisamos ter na vida. A primeira, quem Deus é. A segunda, quem você é. E a terceira,
o que você precisa fazer. Agora eu vou te perguntar, você sabe quem Deus é? Amém. E você? Você sabe quem você é? Mais ou menos? Tem certeza? E você sabe o que você precisa fazer? Ainda não? Eu vou te dizer. Preste atenção nisso. O novo nascimento, como eu disse, ele é constituído por etapas. Cada etapa é uma fase. Existe a fase que é a etapa do reconhecimento. Assim, existe a etapa do arrependimento, que é a penúria, é o pesar, é o luto, é a dor, é o contritamento pela vida que você está vivendo, é o reconhecimento da sua miserabilidade. Você chegou a um momento da sua vida no qual você parou um pouco e disse: Deus, eu não presto. Eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Eu sou um péssimo pai. Sou um péssimo filho. Sou um péssimo marido. Eu sou uma pessoa horrível. Você já parou para pensar na miserabilidade do ser humano? Você já chegou nessa curva? Pai, tudo que eu faço é errado. Tudo que eu ponho a mão dá errado. Tudo que eu tento consertar acaba quebrando. Eu tenho o dom de piorar as situações. A minha língua muitas vezes não cabe dentro da minha boca. Tudo isso fazem parte da etapa do reconhecimento em relação à sua miséria de vida. Por que a gente fala miséria biblicamente? Porque é reconhecimento do pecado. Se você não reconhecer os seus pecados, se você não dá nome aos seus pecados, não vai dar certo. Tem muitas pessoas que pensam que podem e fazem isso. Deus, perdoa meus pecados. O que elas fazem? Elas pegam um saco de sanito daquele maior de 100 litros, junta todos os pecados que ela tem, colocam dentro daquele saco, amarra a boca do saco e joga fora. Senhor, meus pecados estão aí. Não quero mais esses pecados para minha vida. Me perdoa. É assim que funciona a confissão, porque a confissão ela vem como resultado do reconhecimento e do arrependimento. Então a confissão é o reflexo do seu arrependimento, onde você vai se confessar para com Deus. Deus, eu errei, eu traí, eu fui adúltero, eu adulterei, eu furtei, eu prejudiquei tal pessoa, eu falei mal de fulano, eu falei mal de ciclano, isso trouxe prejuízo para aquela pessoa. Sabe, é dar nome aos bois, dar nome aos seus pecados, para que eles sejam realmente exterminados, extintos da sua vida. Enquanto você não dá nome aos seus pecados, a sua confissão fica como se fosse incompleta. Você está tentando fazer um combo de pecados para que Deus te perdoe tudo de uma vez. Mas você precisa conversar com Deus sobre o que você fez. A confissão é isso. Aliás, Deus já sabe. Só que Ele quer ouvir da sua boca. Você lembra quando Eva e Adão, eles pecaram pelo pecado da desobediência? E Deus, ele tinha por hábito passear no jardim na viração do dia. Na viração do dia ele passeava no jardim, naquela brisa fresca do jardim. Só que naquele dia que ele foi passear, Adão e Eva estavam diferentes. E que Deus diz: Adão, aonde tu estás? Adão faz o quê? Se esconde de Deus. Ele e Eva. Porque eles percebem que estavam nus e quando eles escutam a voz de Deus, isso traz sobre a vida deles um temor, um peso na consciência. Erramos, pecamos, desobedecemos.
Deus sabia onde Adão estava, mas o que Deus faz? Ele faz uma pergunta lógica para Adão e objetiva. Adão, o que você fez? Aonde você está? É isso que ele está dizendo nessa pergunta. Neste exato momento dessa pergunta de Deus, Adão tinha a oportunidade de dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu errei, eu comi do fruto, eu pequei, mas não. Adão, ele transferiu a responsabilidade do seu pecado para a sua mulher. E essa é uma característica que herdamos de Adão. Transferimos as nossas culpas e nunca assumimos os nossos erros. É muito mais fácil culpar quem está próximo do que assumir as responsabilidades do seu erro. É muito mais fácil jogar a culpa, apontar o dedo, acusar alguém, do que reconhecer o seu erro. Por isso o Senhor Deus diz: hipócrita, antes de tentar arrancar o cisto que existe no olho do teu irmão, por que não arranca primeiro a trave que existe no teu? Somos especialistas em julgar a vida alheia, em apontar o dedo e mostrar os defeitos das outras pessoas, mas somos amadores quando se trata dos nossos próprios erros. Senhor, eu não sou perfeito. Eu erro. E é louvável quando uma pessoa reconhece os seus erros perante a Deus. Eu tenho pecado nisso, Senhor. Isso tem sido o meu ponto fraco. A minha carne, ela tem aflorado e eu não resisto. Eu peco, eu caio na tentação. Eu digo que vou parar, caio de novo. Me sinto sujo, me sinto imundo, me sinto impura. Porque eu caio sempre no mesmo pecado. Por que caímos sempre no mesmo pecado? O que eu vou te falar agora pode te assustar por um momento, mas você vai entender. Por que você cai sempre no mesmo pecado? Porque ainda não houve um novo nascimento. E sem um novo nascimento, não poderemos entrar no céu. A salvação é um ato de graça de Deus sobre nossa vida, mediante a fé em Jesus Cristo. Porém, para que a salvação ocorra em nossas vidas, Deus estabelece algumas condições, como o perdão. Por exemplo, você sabia que se você não perdoar, você não pode entrar no céu? Então no céu não haverá pessoas que não perdoaram, porque elas também foram perdoadas. Você sabia que se você não nascer de novo, você não poderá herdar o reino de Deus, o reino dos céus? Ou seja, se você não nascer de novo, não tem como você entrar no céu. E olha o que Jesus diz: se você não perdoar, vosso Pai que está no céu não poderá vos perdoar. Não é porque ele não quer, é porque é uma condição que ele mesmo estabeleceu, e Deus é fiel à própria palavra. Se você sabe o que é certo, por que você insiste no que é errado? Essa é a realidade. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. E você sabe disso. Quantas vezes você já não ouviu isso? Agora a grande questão é essa. Se hoje toca o sino e a vida se finda, você ainda não nasceu de novo. Você não perdoou quem tinha que perdoar. E de repente a luz se acaba e tudo termina. Aonde é que a sua alma vai parar? Bom, dentro do novo nascimento, você precisa entender reconhecimento, arrependimento, confissão. Você precisa conversar com Deus. Deus, eu pequei nisso, nisso e nisso. É aqui que eu caí. Após a confissão, vem a nossa parte. Porque o que vai demonstrar para Deus e para as pessoas, não que haja necessidade de você mostrar para as pessoas, mas
o seu testemunho de vida vai servir para impactar outras vidas, mas para que você entenda o que eu quero te dizer, depois do reconhecimento, que é uma etapa, depois do arrependimento, e eu sei que às vezes dói o arrependimento e dói muito, só que você entenda que cada etapa tem a sua fase, essa fase do arrependimento vai passar. Então depois do reconhecimento, do arrependimento, vem a confissão. Depois da confissão vem o quê? O abandono. Porque não vai adiantar nada você ter reconhecido os seus erros, ter se arrependido, ter confessado a Deus. Se você não abandonar o pecado, se torna nulo tudo isso que você passou. Todas as suas lágrimas, toda a sua dor, todo o seu sofrimento fica nulo perante Deus. Porque é como se você jogasse fora, como se você desprezasse a sua própria dor. É como se você não se respeitasse. Você está querendo sofrer de novo? Você está querendo viver a mesma história? Por que você está pedindo para Deus mudar a sua vida, sendo que você fica cometendo os mesmos erros diariamente? Se não houver um abandono, e o abandono é a maior evidência de que está havendo uma mudança de conduta na sua vida, de comportamento, e isso é uma atribuição só sua, ninguém vai poder fazer isso por você. Se você está fazendo o que é errado, você sabe o que é pecado, ninguém vai poder parar de pecar por um pecado que é você que está cometendo, é você que tem que parar. Você entendeu isso? Porque tudo isso que eu estou dizendo para você são características, etapas que constituem o novo nascimento. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu, esquece. Entendeu isso? Então, assim, dura quanto tempo cada fase dessa? Depende. Cada um, por isso que a salvação é individual. Cada um tem o seu momento de encontro com Deus nessa terra. Por exemplo, o ladrão da cruz teve poucos segundos para entender ali que Jesus era o Senhor. E mesmo em meio à dor, ao sofrimento, por uma fração de segundos, ele conseguiu olhar para Jesus, vendo o testemunho de Jesus sofrendo naquela cruz, sendo humilhado, dizendo: Senhor, quando entrares no teu reino, lembras de mim. Essa fala do ladrão da cruz demonstra o quê? Ele reconheceu que ele é um pecador miserável. Ele se arrependeu através do testemunho e da dor de Cristo sofrendo na cruz ao lado dele. Ele confessou ao Senhor Jesus e ele clamou. Ele não teve um tempo de vida hábil para mudar a sua conduta e seu comportamento, mas a sua palavra já demonstra que o seu coração foi convertido naquele exato instante. Porque assim, olha, você precisa entender, quando você muda o seu comportamento, quando você muda a sua conduta, você adestra o seu coração. Por que o coração do homem é enganoso? Porque o homem engana o próprio coração. Quantas vezes o seu coração se apaixonou pelas pessoas erradas? Quantas vezes o seu coração confiou nas pessoas que não deveria confiar? Agora me diga uma coisa. Foi o seu coração ou foi você que deixou o seu coração vulnerável a esses tipos de sentimentos e emoções que poderiam trazer feridas e mágoas sobre sua vida? Você precisa tomar o controle do seu coração novamente. Seu coração não pode ser um coração vagabundo que se apaixona pelo mundo. Entendeu isso? O novo nascimento ele é caracterizado nessas etapas. O abandono evidencia que realmente você está disposto a mudar. Quando Jesus vai visitar Zaqueu na casa de Zaqueu, primeira coisa, Zaqueu sobe num sicômoro, que é uma figueira brava. Sicômoro significa uma figueira infrutífera, é uma árvore que não produz frutos. Então quando Jesus passa, ele olha para cima e vê Zaqueu, ele diz o quê? Zaqueu, desce depressa daí. Você sabe o que essa fala de Jesus representa? Zaqueu, você está no lugar errado. Não é aí.
Não, mas como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver olhar para ti. Como Zaqueu, eu quero descer o mais alto que eu puder, para que Jesus possa entrar na minha casa. Porque o plano de salvação sobre a vida de Zaqueu não era somente sobre a vida dele, mas sobre a casa dele, a família dele. Até então, quando Jesus diz, olha, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar na tua casa, ele vai até a casa de Zaqueu. O plano de salvação não é apenas exclusivo. O plano, ele é coletivo, mas a salvação é individual. Agora entenda uma coisa, Deus não quer salvar apenas você. Ele quer salvar toda a sua casa, toda a sua família. Então haverá momentos que ele vai tratar, não é lá em cima do sicômoro, mas é lá dentro do seu lar. Agora entenda uma coisa, quando ele entra lá, o que Zaqueu revela? Senhor, eu enganei, eu fraudei, e eu tenho restituído as pessoas que eu enganei 4 vezes mais. O que a fala de Zaqueu representa? Um estado passado de algo que ele já está praticando. Antes de Jesus encontrar com Zaqueu, antes de Jesus entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu há muito tempo atrás já havia mudado sua conduta e seu comportamento. Como? E qual é a evidência? Ele estava restituindo as pessoas que ele enganou. Isso significa que ele está reparando os seus erros. Depois do abandono vem a reparação. Talvez essa seja a parte mais dolorosa para você. Porque a reparação envolve perdão. O que é perdoar? É reparar os seus erros. Perdoar é fazer uma reparação. Você está disposta a reparar o erro que aconteceu entre você e aquela pessoa? Ao ponto de você olhar nos olhos dela. E aliás, enquanto você não perdoar, dificilmente você vai ter coragem de olhar nos olhos dela novamente. Dificilmente você terá coragem de olhar nos olhos dele novamente. Enquanto você não perdoar, quando a pessoa não consegue olhar nos teus olhos, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É porque ali está faltando perdão. Você entendeu isso? Se a pessoa não consegue olhar nos seus olhos, talvez você nem imagine, mas ela não consegue olhar nos olhos seus, ela não consegue olhar nos seus olhos, porque ela carrega um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa só vai ser extinto da vida dessa pessoa se você perdoar ela. Só que você só vai conseguir perdoar ela se ela se confessar. Só que talvez ela nunca tenha coragem de confessar para você o que fez, porque ela tem medo de te perder. Então quem tem medo de perder, por causa das consequências da perca, nunca pede perdão. E passa a vida toda carregando um fardo muito pesado e triste na sua vida. E quando é que essa pessoa vai se libertar desse fardo? Quando ela romper essa barreira do medo. O medo é um bloqueio na sua vida. Quando ela rompe essa barreira do medo, quando ela coloca Deus, você lembra que eu falei para você de recentralizar a sua vida em Deus? Então, quando você rompe a barreira do medo, você fala assim, eu errei, eu pequei, eu posso perder, mas eu também não posso colocar em risco a minha salvação. O que vem primeiro é Deus. Deus, por obediência, amor ao Senhor, por temor à sua palavra, eu sei o que eu devo fazer. Me perdoa. Se há necessidade daquela pessoa te perdoar e você precisa do perdão dela para que você viva em paz, peça perdão. O que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Para pedir perdão não se pode ter medo das consequências. E talvez custe caro. E você sabe disso.
perdoar é tão difícil quanto, porque para perdoar muitas vezes vai precisar desenterrar ossos, mexer em feridas, e isso dói. O fato é que se você não perdoar, se você não pedir perdão, dificilmente você vai conseguir nascer de novo. E se você não nascer de novo e não perdoar, como que você vai entrar no céu? Então, o perdão, ele é uma etapa. Essa etapa tem uma fase. E essa fase, ela vai durar conforme... Olha só que interessante isso. Quanto tempo dura esta fase? Ela dura pelo tempo da sua valentia. Quem vai determinar o tempo de duração dessa fase é você, através da sua atitude. Você lembra do Salmo 51? Davi, ele pecou com Batseba. Ele encobriu seu pecado diante de todas as pessoas. Só Deus, Davi e Batseba sabiam o que tinha acontecido, o adultério, a traição, a morte de Urias, marido de Batseba, a gravidez de Batseba. Quem que sabia dessa história? Deus, Davi e Batseba. Ponto. Mais ninguém. Lá em Salmo 51, Davi fala assim que enquanto ele encobria os seus pecados, os seus ossos apodreciam. Ele está falando de dor. Você pode esconder da sua família, pode esconder dos seus pais, pode esconder dos seus irmãos, pode esconder da sua melhor amiga, mas de Deus não se esconde. E se você tentar se esconder de Deus igual Adão fez, dói. E não é pouco. Por que dói? Porque a dor nos tira da zona de conforto. Se não doer, você não vai se mexer. Se não doer, você não vai sair do lugar. Se não doer, você não vai ter coragem. E não espere chegar no fundo do poço, perder tudo que você tem para tomar uma atitude na sua vida. Pedir perdão é um ato de valentia, de coragem, e exige muita atitude. E talvez seja isso que você precisa tomar hoje na sua vida. Uma atitude. Porque você pode passar a vida toda orando: Deus, muda a minha vida. Deus, muda a minha vida. É como se Deus estivesse dizendo para você: eu mudo sua vida. Mas você está disposta a mudar sua atitude? Eu mudo sua vida. Mas você está disposta a mudar o seu comportamento, a sua conduta? Comece pelo reconhecimento. Comece ali pela confissão. Comece abandonando, porque se você não abandonar o que você praticava, você vai viver a vida toda aprisionada nesse pecado. A vida toda. Então, depois do abandono, vem o perdão. Vem o perdão. Além de você ter que pedir perdão, e o perdoar e o pedir perdão é uma necessidade, além de você ter que pedir perdão, você também vai precisar aprender a se perdoar. E não é fácil. Enquanto você não se perdoar, a sua conversa com você mesmo olhando no espelho é essa: mas eu sou uma infeliz mesmo, eu não faço nada direito, eu não presto, eu sou burro, eu sou ignorante, eu não mereço ser feliz, eu não sei nem porque eu nasci. É esse o tipo de cobrança que você tem feito consigo mesmo. Você está se maltratando, você está se autopunindo, e não é isso que Deus quer que você faça. Não é isso que Deus espera que você faça, uma autopenitência. Você já viu aquelas pessoas, em algumas religiões tem, eles catam ali um rei, um chicotinho, e ficam ali, ó, batendo nas próprias costas
se automutilando, se penalizando. Ali é um ato ritual. Representa que eles estão expurgando seus pecados, os seus erros. Eles estão se punindo por causa dos seus erros. Você tem feito isso com você mesma, só que emocionalmente. Então, o que você fala para você? O que você tem falado para o seu coração quando você conversa com ele? Você não merece ser feliz. Você só quebra a cara. Você está se maltratando. Por quê? Já não basta a vida e as pessoas que muitas vezes nos maltratam, são injustas e nos humilham? Por que você vai fazer isso com você mesmo? Se Deus cuida de você, por que você também não pode cuidar de si mesma? É como se Deus estivesse dizendo, eu cuido de você. Só que também você precisa fazer a sua parte, você precisa aprender a cuidar de si mesma. É isso que Deus espera que você faça. Que você aprenda a se defender, a cuidar de si mesma, a se preservar. Então vamos parar, olha que interessante. Hoje a gente percebeu que a gente precisa recentralizar a nossa vida na palavra do Senhor. Então hoje paramos o carro, demos seta, encostamos no acostamento, ligamos o pisca-alerta, tá todo mundo correndo, indo e vindo. 80, 100, 120 por hora, tá todo mundo com pressa, rotina, temos horário para chegar, pô, tá uma bagunça a nossa vida. Calma, não é hora de andar no meio da bagunça. Não é porque tá todo mundo correndo e tá todo mundo com pressa que eu vou sair correndo desesperado igual um louco sem olhar para trás. Calma, eu preciso cuidar de mim. Então eu vou dar seta, vou encostar no acostamento, vou ligar o pisca-alerta, vou fechar os olhos por um segundo, respirar, vou pegar meu GPS novamente e vou apertar aquele botãozinho lá embaixo. Recentralizar. Meu Deus, para onde que eu estava indo? A palavra do Senhor, ela tem esse poder de recentralizar você no caminho do Senhor. Se lá atrás você errou e falhou por um momento, e você se desviou do caminho, e agora você está se penalizando por isso, tentando achar um retorno lá na frente para tentar pegar o caminho de volta, não é melhor você parar por um momento e recentralizar sua vida na palavra? Porque pode ser que o retorno demore para chegar. Você vai prolongar o seu sofrimento. E como podemos recentralizar nossa vida na palavra do Senhor? Primeira coisa. Senhor, eu errei. Eu falei. Me perdoa, por favor. Como sabemos que uma pessoa está verdadeiramente arrependida e nasceu de novo? Ela nunca mais comete o mesmo erro. Quem nasceu de novo não visita o passado do pecado. Quem nasceu de novo não visita o pecado do passado. Quem nasceu de novo não visita o pecado do passado. Não bate na porta, não negocia, não manda mensagem, não manda WhatsApp, não manda recado, não escreve carta, não manda e-mail, não telefona, não procura, não vai atrás. Quem nasceu de novo não visita o pecado do passado. Se você está visitando o pecado do passado, isso é uma clara evidência que você ainda não nasceu de novo. Você entendeu agora? Agora vamos aqui, olha. O novo nascimento, ele consiste nessas etapas. Abandono, perdão. Depois do perdão, olha que interessante. Qual que é o processo? Deus abençoe, Clerismar. Qual que é o processo depois do perdão? Renúncia. Mas eu já abandonei, a mesma coisa que renunciar. Você abandonou o pecado. Agora você precisa renunciar. A renúncia é o decreto.
Até porque tem gente que para de fumar hoje, mas amanhã tá fumando de novo. Tem gente que para de beber hoje, mas amanhã tá bebendo de novo. Tem gente que para de trair essa semana, mas amanhã tá traindo de novo. Abandonou por um momento, mas não renunciou verdadeiramente de todo o coração. Clerismar, eu vou deixar gravada, tá bom? Vou até seguir você aqui, a live, e vou postar, depois você assiste ela por completa, tá bom? Deus abençoe. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa abandona, mas não renuncia. O que é renunciar? É abrir mão. Não tem conversa. Não tem mais papo. Como diz os manos, é poucas ideias com o pecado. Preste atenção nisso. Olha o convite que Jesus faz. Porque isso tem a ver com a cruz. Por que a palavra da cruz é loucura para o mundo? Pô, mas eu vou parar de fazer aquilo que eu gostava de fazer para seguir a Cristo? Que careta. Vou ter que ir na igreja? Eu não vou poder mais beber? Eu não vou poder mais me drogar? Eu não vou poder mais me prostituir? Eu não vou poder mais assistir pornografia? Eu não vou poder mais falar palavrão? Você está querendo que Deus mude a sua vida, não tá? Mas você quer que Deus mude a sua vida para você continuar sendo a mesma pessoa? Eu não estou entendendo. É isso? Porque se for isso, tem algo errado aí. Se você quer que Deus mude a sua vida, você precisa mudar quem você é. Essa é uma obrigação de Deus? Deus pode mudar a sua vida, mas mudar quem você é uma responsabilidade sua. Deus pode mudar a sua vida, mas quem tem que parar de mentir é você. Quem tem que parar de trair é você. Quem tem que parar de ser infiel é você. Quem tem que parar de ser mau caráter é você. Deus pode mudar a sua vida, mas quem tem que mudar você é você mesmo. Através do quê? Conduta, comportamento. Ah, mas é difícil, eu luto contra a carne. Tenta, se você não tentar, você nunca vai saber. A vida é uma batalha, tá todo mundo guerreando o tempo todo. Tem gente que fala assim, eu preciso matar um leão por dia. É fácil. Mata até 2 leões por dia, se preciso for. Agora eu quero ver você tomar a sua cruz a cada dia e seguir a Jesus. Aí é difícil. Porque qual que é o convite de Cristo? Aquele que quiser me seguir deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e vir após mim. Renúncia. A cruz de Cristo, ela não é um peso, como muitos pensam. Essa daqui é a cruz que eu tenho que carregar. Quando as pessoas falam assim, elas estão se referindo a algum problema. Então elas têm a alusão de que aquele problema significa um peso, um fardo sobre a vida daquela pessoa. Só que Cristo, ele já carrega na sua cruz as nossas dores, enfermidades, ou seja, ele carrega todo o peso. A cruz que Cristo nos convida a carregar agora é uma cruz que representa a renúncia. E a renúncia é um símbolo da vitória na nossa vida. Eu venci o mundo porque eu renunciei ao pecado. Toda vez que você diz não para o pecado, você ganha uma medalha. Toda vez que você diz não para o pecado, você dá um passo adiante para o caminho de Jesus. Toda vez que você diz não para o pecado, você se aproxima de Deus. E isso é algo que temos que fazer todos os dias, a cada dia. Você entendeu isso agora? Então, assim, a cruz que devemos carregar agora é uma cruz de renúncia, onde precisamos renunciar aos nossos prazeres enganosos, à concupiscência da carne, às nossas próprias vontades, abrir mão da nossa vontade para conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se você não entendeu que a sua vontade pode estar corrompida hoje, e você fazer de tudo para realizar a sua própria vontade, você corre um grande risco de se frustrar lá na frente com decisões erradas que você vai tomar hoje. Então, olha que interessante. No livro de João, capítulo 3, a Bíblia retrata a história
de Nicodemos, um homem que era conhecedor das leis, religioso, com suas doutrinas. Aos olhos da sociedade parecia um homem perfeito. Mas o que a sociedade não sabia é que Nicodemos carregava uma inquietação dentro do seu peito, algo que lhe incomodava, a certeza em relação à salvação. E é ali que ele procura Jesus de madrugada. E Jesus diz para ele claramente: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está falando sobre céu, está falando sobre novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Ele não está restringindo o novo nascimento ao batismo das águas. Como tem muitas pessoas que pensam, mas eu sou batizado, estou salvo. Não é assim. Não é porque você batizou na água lá atrás, que você entrou numa piscina, mergulharam sua cabeça, jogaram água em você e você foi batizada, e você continuou vivendo uma vida de pecado, de luxúria, uma vida de promiscuidade, que você está salva. O que representa o batismo se não uma aliança? Agora, preste atenção, se após o seu batismo você continua vivendo a sua vida que você vivia de antes, significa que você nem batizou direito. Você batizou muitas vezes por moda, porque hoje em dia virou um sincronismo religioso, virou uma moda batismo. Vou botar uma camisa aqui com o nome de Jesus, vou entrar nas águas, vou descer, vai tocar uma música, vai se criar efeitos naquele ambiente para que se reproduza a presença do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo está ali porque o vento está soprando um pouco mais forte, a fumaça, há ali um frescor ali, e a água, e você desce e sobe, parece, mas lá dentro mudou. Acabou o dia do batismo, você parou de mentir? Parou de adulterar? Parou de fraudar? Mudou quem você era? Ou você continua sendo a mesma pessoa? Então não batizou direito. Vocês entenderam isso? Então assim, o batismo é uma aliança de comprometimento. Agora você não pode se dar ao luxo de querer batizar apenas por moda. Apenas para ter um certificado de escrito. Batizei dia tal, tal, tal. Tô salvo? Não. De maneira alguma. A salvação é um ato de graça de Deus sobre nossa vida mediante a fé em Jesus Cristo. O batismo representa ali o quê? O comprometimento que você vai ter agora com uma vida de santidade. A vida de santidade ela é uma vida que tem que ser buscada todos os dias. Como? Dizendo não para o pecado. Tenta dizer não para o pecado todos os dias. Hoje mesmo o pecado bateu na sua porta, não bateu? Mandou mensagem? Hoje mesmo o pecado ele deixou um recado na noite anterior que era para você procurá-lo nesse dia de hoje? Eu não sei como o pecado tem se aproximado de você, mas eu sei que ele está de perto, ele fica rodeando. Mas entenda uma coisa, você está dizendo não para esse pecado? Ou esse pecado ainda te abala? Não negocie com o pecado, não brinque com o pecado. Da mesma forma, não brinque com a sua vida, muito menos com a palavra de Deus. Meus irmãos, o novo nascimento, ele é constituído por essas etapas que passamos na nossa vida, que evidenciam que realmente nascemos de novo. Reconhecimento dos nossos erros, da nossa miserabilidade de vida, de quem realmente somos, dos pecados que cometemos, a confissão desses pecados para com Deus, dando nome aos pecados. Deus, eu errei nisso, eu fiz isso e aquilo. O abandono desses pecados, o abandono dos pecados, o perdão,
tanto o pedir perdão quanto o perdoar e o se perdoar. Então são 3 processos dentro de uma única etapa e cada processo leva uma fase. Essa fase do perdão, ela vai ter o tempo de duração conforme as suas atitudes. Quanto tempo demora para você conseguir perdoar alguém? Quanto tempo demora para você ter coragem de pedir perdão? Quanto tempo demora para você conseguir se perdoar? Cada fase um tempo. Todos esses 3 tempos dependem da sua atitude e da sua disposição e determinação em relação a pedir perdão, perdoar e se perdoar. Passando esse processo é a renúncia. É o acabou de vez. Renunciei ao pecado, renunciei aos meus prazeres enganosos, agora carrego minha cruz. E todo dia eu digo não ao pecado, porque todo dia eu coloco essa cruz nas costas, mas ela já não pesa mais. Quando as pessoas olham para mim na rua e me veem carregando essa cruz, elas olham e dizem, olha lá, alguém diferente, que não se prostrou diante do mundo, que está seguindo a Cristo, com sorriso no rosto, com alegria nos olhos e com muito amor na sua vida. Porque é essa sensação que aquela mulher samaritana teve. Ela saía todos os dias para buscar água na fonte, no poço de Jacó. Só que ela ia sozinha ao meio-dia, porque as outras mulheres não se aproximavam dela, porque ela era mal vista na sociedade, na cidade que ela morava, Sicar. Porque ela já tinha tido vários relacionamentos e não deram certo. E agora ela estava num 5º relacionamento. E ela não era casada dentro desses relacionamentos. Ela apenas se relacionava, amaziava com esses homens. Só que não dava certo, saía um de cena, chegava outro. Então ela se tornou uma mulher mal vista, mal falada na sociedade. Por causa disso, ela era excluída, ninguém ficava próximo dela. Os únicos que se aproximavam daquela mulher eram homens interessados em usufruir do corpo daquela mulher. Ali então ela se relacionava por um curto período, acreditando muitas vezes em promessas vazias de amor e comprometimento, sendo que aqueles homens só tinham interesse de se aproveitar ali do corpo dela. Ali essas mulheres, ela ia sozinha buscar, e aquilo era um fardo buscar água naquele poço, naquela fonte. Quando ela encontra Jesus, Jesus diz para ela, olha, me dá da água. Senhor, se o senhor é judeu pedindo água para mim, eu samaritano, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria uma água a qual você não teria mais sede. Uma água viva. O que ela diz? Senhor, me dá desta água viva para que eu não tenha mais que voltar aqui. Ela demonstra a tristeza dela de ter que ir àquele poço todos os dias buscar água. Jesus então diz para ela a vida dela. Ele toca no passado dela, na intenção de curar o presente para que ela pudesse viver o futuro. O perdão cura o passado para que você viva o presente, para que você projete o futuro. Então é preciso perdoar o passado para viver o presente. É preciso perdoar o passado para curar o presente. É preciso perdoar o passado para viver o presente e sonhar com o futuro. Enquanto você não perdoa o passado, você apenas sobrevive. Porque eu tenho a sensação de que eu não estou vivendo. Eu tenho a sensação de que eu estou apenas sobrevivendo. Porque falta perdão lá atrás. Você está carregando um fardo muito pesado. Deus não te mandou carregar o fardo do mundo inteiro. Deus já carregou todo o peso na sua própria cruz. Quando a cruz se torna um peso na vida de alguém? Quando ele tem dificuldade de renunciar. Se você tiver dificuldade em renunciar um pecado, essa cruz que você tem que carregar, ela acaba se tornando um fardo. Aliás,
No céu todos nós receberemos uma coroa chegando no céu. Mas ninguém vai usar uma coroa no céu se não carregar uma cruz aqui na terra. Cada um tem a sua para carregar. Essa mulher, quando ela recebe essa palavra de Jesus, ela recebe a água viva. E quando ela volta para a cidade dela, para a estranheza de todos ali, algo tinha acontecido. Por quê? Aquela mulher, ela saiu cabisbaixa, carregando um cântaro de água, como fazia todos os dias. Mas volta sem o cântaro, volta sem a água, mas com sorriso no rosto, brilho nos olhos e cheio de alegria. E isso contagia aquela cidade. E ela tem uma palavra na sua boca que ela dizia: venham, venham, venham conhecer. Será que não é o Cristo vivo que veio e falou sobre minha vida? Vamos, nós também queremos conhecer. Porque não apenas porque acreditaram naquilo que eles ouviram da sua boca, mas por aquilo que eles estavam vendo na vida daquela mulher. Uma mulher mudada. Agora imagina. Quantas vezes essa mulher, sozinha, não orou para Deus dizendo: Deus, muda a minha vida? E o que Jesus fala para ela? Vai buscar o seu marido. E ela não tinha marido. Só tinha alguém que estava junto com ela, assim como os outros tiveram por um momento. Você entendeu isso? Muda seu comportamento, muda sua conduta. Deus muda a sua vida. Você está orando pedindo para Deus mudar a sua vida? Deus pode mudar a sua vida. Comece mudando sua conduta, seu comportamento. Eu posso mudar a sua vida. Mas você está disposto a mudar quem você é? Deus muda a sua vida, mas mudar quem você é você que precisa mudar o seu jeito de ser. Não é Deus que vai mudar o seu jeito de ser. É você que precisa mudar o jeito que você é. O jeito que você se relaciona com as pessoas, o jeito que você trata a si mesma, é você. Essa é uma obrigação, um dever seu. Bom dia, Olívia, Deus abençoe. Tá bom, meus irmãos? Irmãos, que Deus abençoe. Vou gravar aqui a live, vou postar depois para que você possa assistir com mais calma. Quem entrou agora, se você precisar de uma oração, também me procure, coloque ali no meu perfil, no chat, nas mensagens, estarei orando pela sua vida. Hoje falamos sobre o novo nascimento, palavra escrita em João capítulo 3. O novo nascimento é uma necessidade, porque se não nascermos de novo, não poderemos entrar no reino de Deus, que é o céu. E dentro do novo nascimento existem algumas etapas, como o reconhecimento dos seus erros, o arrependimento, que é o sentir o pesar pelo que você fez de errado, a confissão, que é conversar com Deus, declarar para Deus aquilo que você fez de errado, o abandono, se abster daquilo que te faz pecar, o perdoar. Aí o perdoar, ele entra em 3 vertentes: pedir perdão, perdoar, porque você vai ter que perdoar alguém provavelmente, e se perdoar. Esse processo demanda fases. Cada fase tem um tempo de duração conforme a sua atitude. Depois disto, vem a renúncia. A live começou, acho que era 10 e pouco começou a live. Mas eu vou compartilhar aqui a live, ela na íntegra. Ela toda, e depois você compartilha também, tá bom? Obrigado. Então, você vai fazer o quê? Depois desse processo do perdão, vem ali a renúncia. A renúncia a si mesmo, a seus prazeres enganosos, é a atitude que você toma todos os dias de dizer não ao pecado, tomando a sua cruz, seguindo a Cristo. A partir daí, quem vai guiar a sua vida é o Espírito Santo. Entendeu agora? A partir daí, quem vai guiar a sua vida é o Espírito Santo, porque o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. A conversão é uma obra do Espírito Santo. Como a gente sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Porque ela fala em línguas? Não. É porque ela é uma pessoa de bom caráter, íntegra, honesta, uma boa mãe, uma boa filha. É uma pessoa que é honesta nos seus negócios, dedicada ao trabalho. É uma pessoa que não se dá na mentira.
que não aceita mentira, não é uma pessoa injusta, não é uma pessoa desonesta. A maior evidência que o Espírito Santo habita numa pessoa é pelo seu caráter. Porque Deus, o Espírito Santo, não habita em pessoas de mau caráter. Até porque tem muitas pessoas falando muitas línguas estranhas ali, cantaramachuia, mas falam isso na frente de todos na igreja. Por detrás das cortinas, dentro de casa, é mau marido, é mau filho, é mau pai. Há o Espírito Santo ali? Não há. O Espírito Santo não habita em quem é mau caráter. Até porque o caráter é um dos elementos eternos que já fazem parte da nossa existência e que serão pertencentes ao céu ou ao inferno. Então no céu você não vai encontrar pessoas de mau caráter. Da mesma forma que no inferno, você não vai encontrar pessoas de bom caráter. Compreendeu isso? Então, assim, o caráter ele já está eternizado na nossa vida. Já está eternizado. Deus, ele trata caráter, Deus, ele cura o caráter, e o processo de cura, Deus abençoe isso ali, o processo de cura do caráter, ele vem através deste processo do novo nascimento. Então, o que Nicodemos fez? Um homem religioso, um homem que seguia as doutrinas, mas um homem que sentia um vazio na sua vida. Qual é a diferença de Nicodemos, um homem religioso, para a mulher samaritana? Qual que é a diferença? Ele sabia mais de religião? Ele sabia mais das leis e ela menos? Ele era judeu, ela era samaritana? O que os dois tinham em comum? Um vazio que só Jesus podia preencher. Tanto na vida da mulher samaritana, quanto na vida de Nicodemos. Vamos responder, o irmão colocou aqui assim, ó. Diabo não existe, diabo é a natureza humana. Olha só que interessante. Qual que é o seu maior inimigo? Cadê ele? José, né? Qual que é o seu maior inimigo? Você sabia que o maior inimigo que existe na vida do ser humano é o seu próprio pecado? Não arrependido e não confessado? O seu próprio pecado pode ser uma pedra de tropeço na sua vida que te impeça de entrar no céu. Porque aquele pecado ocultado, aquele pecado não confessado, aquele pecado encoberto, além de trazer dores sobre a vida da pessoa, afasta ela de uma vida de santidade na presença do Senhor. O que aconteceu na história de Davi? Que eu comecei a falar, nem terminei, mas olha, era Davi, Batseba e Deus. Só os três sabiam o que tinha acontecido, Deus, Davi e Batseba. Então no Salmo 51, Davi ele revela que ele encobertou o seu pecado. Enquanto ele encobertava o seu pecado, a sua carne apodrecia, os seus ossos doíam. Ele está falando sobre uma dor insuportável que ele sentia por encobrir os seus pecados. Davi tomou a atitude de se confessar? Não. Davi ele tomou a atitude de se derramar nos pés do Senhor arrependido? Não. Davi mudou seu comportamento? Não. Ele continuou encobrindo o pecado. O que foi necessário acontecer? Deus levantar um profeta chamado Natan, mostrar para Natan o que havia acontecido, para que Natan fosse confrontar Davi lá no trono de Davi. Aí caiu a ficha. Então, o reconhecimento do seu erro é extremamente necessário e é uma etapa do novo nascimento. Ninguém nasce de novo sem reconhecer as suas misérias, os seus erros. Ninguém nasce de novo sem se arrepender verdadeiramente. Aliás, o arrependimento, que é representado por um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas o soberbo, sim. Uma pessoa que nunca admite seus erros, nunca reconhece que está errada, que para ela está tudo ok, está tudo certo. Não é. A religião não vai te salvar. A teologia muito menos vai te salvar.
O que vai te salvar é Deus, através da sua ação de graça sobre a sua vida, mediante a fé em Cristo Jesus. Só que o que eu quero que você entenda é que precisamos viver uma vida relacional com Deus. Deus, além de ser Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é Pai. Você, quando olha para Deus, precisa entender e ver que Deus, além de ser Deus, também é Pai. Como Pai também te vê como filha, como filho. E como um bom pai, vai ser necessário ele puxar sua orelha de vez em quando. Tá errado, filho. Vamos corrigir isso aí? Então esta live hoje foi justamente para trazer uma recentralização na nossa vida. Muitas vezes estamos muito afobados, correndo, desesperados de um lado para o outro, sem percebermos, entramos na rotina de outras pessoas e em algum momento lá atrás nos desviamos, tentando pegar algum atalho para chegar mais rápido ou lá na frente. E agora o GPS está mandando para o lugar errado. Para um pouco, encosta no acostamento, liga o pisca-alerta, recentraliza sua vida na palavra do Senhor e segue, que agora você vai para o caminho certo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês.